Temporal destrói casas, arrasta carros, alaga ruas e deixa moradores de Vicente Pires apavorados. Apesar da chuva forte, os níveis dos reservatórios que abastecem a capital continuam baixos. Consumidor que economizou água vai ganhar bônus na conta da CAESB. Veja também o dilema para quem precisa do SUS. Exames que detectam HIV e hepatite são suspensos por falta de reagente e não há remédio para colesterol. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você. Choveu forte nesta quinta-feira. Em Vicente Pires, o temporal transformou ruas em rios de lama. A força da água derrubou muros e arrastou carros com pessoas dentro. A Defesa Civil e os bombeiros foram chamados para prestar socorro. E é para lá que nós vamos ao vivo com a repórter Camila Lopes. Boa noite, Camila. Alguém ficou ferido aí durante esse temporal? Boa noite, Juliana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há ninguém ferido. A gente vai conversar agora com o Major Lorival Correia, do Corpo de Bombeiros. Boa noite, Major. Isso aqui foi uma situação de uma chuva muito rápida e muito intensa, né? Boa noite, sim. Nós chegamos aqui ao local, na realidade, com um cenário de muita destruição. Alguns muros foram derrubados, alguns carros foram arrastados, uma moto foi arrastada, mas felizmente nós não temos nenhum relato de vítimas em nenhuma das áreas afetadas do Distrito Federal. As chuvas caíram na região de Braslândia, região Ceilândia, Samambaia e Vicente Pires. Felizmente, nenhum relato de vítimas. Agora a gente está aqui na Rua 3, mas o senhor estava me falando que em outras ruas aqui de Vicente Pires a situação é a mesma, né? Bastante alagamento e muros caídos. Com certeza. Nós tivemos aqui afetados na Vicente Pires a Rua 3, Rua 4 e a Rua 10. Na Rua 10, inclusive, alguns desabamentos também, mas, como foi falado anteriormente, nenhuma vítima. E Defesa Civil, quando vai ficar sabendo como é que vai ficar a situação dessas casas? Se algum lugar vai ser interditado, quando isso vai ser acionado? O senhor tem essa resposta? Nós estamos aqui trabalhando na área preventivamente, porque ainda corre o risco de queda de alguns muros, alguns pedaços de muros que ainda se encontram em pé. Nós estamos fazendo essas derrubadas para evitar que pessoas tentem fazer ou se aproximem e se tornem vítimas. A Defesa Civil foi acionada, estão se dirigindo aqui para o local para fazer uma avaliação na estrutura das residências, principalmente de onde esses muros caíram, para saber se existe algum risco e fazer as orientações necessárias aos moradores. Que a gente vê que ainda as ruas elas a água está baixando, mas ainda tem um pouco de pontos de alagamento. O que seria indicado para os motoristas, porque agora é horário de pico, é realmente aguardar um pouquinho para vir para Vicente Pires? O horário de rosto já até está passando, né? Nós tivemos até um movimento muito maior aqui na Rua 3. Mas a orientação é essa realmente, que os condutores aguardem um pouco ou talvez até evitem passar pela Rua 3, principalmente nesse ponto aqui próximo às chácaras 39 e 40, para que realmente possa fluir melhor o trânsito mais tarde e poder todo mundo chegar em casa com paz. Tá certo, muito obrigada, Major. Então, Juliana, é essa situação que a gente viu por aqui, bastante alagamento e, infelizmente, muita gente com muro quebrado, casas alagadas. Infelizmente, mais uma vez, é essa situação que Vicente Pires vive. É com você aí no estúdio. Sempre, né, Camila? Obrigada pelas informações. Apesar dos estragos causados em Vicente Pires, a chuva foi comemorada no DF. Mas os reservatórios que abastecem a cidade ainda continuam com volume baixo e a capital enfrenta a pior crise no abastecimento de água da história. Para tentar minimizar a situação, a CAESB vai retirar a água do Lago Paranoá. Como você viu ontem aqui no Band Cidade, o governo federal liberou 55 milhões de reais para as obras de captação. Hoje, a companhia informou que a construção da estrutura flutuante e da estação de tratamento vai começar em abril. E especialistas alertam: se o trabalho não for bem feito, a medida pode trazer impactos para o lago. O lago artificial, criado principalmente para trazer mais umidade para a capital federal, agora ganha mais uma função:
abastecer parte do DF. A previsão do governo é que até o meio de abril, as obras de captação de água comecem no Lago Paranoá. Uma estrutura vai ser construída às margens do setor de mansões do Lago Norte. Será uma captação flutuante, localizada no braço do Torto, que irá recalcar a água do braço do Torto até via uma linha de recalque, um adutor até uma estação de tratamento compacta, uma estação de tratamento composta por membranas ultrafiltrantes, e depois, após a filtração dessa água, ela sai injetada numa adutora já existente, abastecendo a região do Lago Norte e também Varjão, Paranoá e a região ali do Grande Colorado. Segundo esse especialista, tanto o lugar escolhido para a instalação dessa estrutura quanto o processo de tratamento irão garantir uma boa qualidade da água para o abastecimento. Naquela região próxima à barragem, ali eu tenho uma água de melhor qualidade. E o processo que está se propondo para tratar essa água é um processo por filtração por membrana que tem condições de dar, assim, assegurar uma boa qualidade da água para consumo. E de acordo com o governo, essa captação emergencial não vai prejudicar o nível do Lago Paranoá. Não haverá nenhum impacto ambiental sobre o Lago Paranoá. Essa captação de 700 litros por segundo é insignificante. Já existe uma outorga de 2.800 litros por segundo, portanto nós estaremos retirando apenas 25% daquilo que é autorizado pela DASA em relação ao Lago Paranoá. Pois é, essa retirada de 700 litros por segundo de água por aproximadamente 2 anos, de acordo com a CAESB, pode não trazer tanto impacto para o lago, mas especialistas alertam que tudo isso vai depender de uma boa gestão que deverá ser feita pelo governo. É importante que se diga que isso pressupõe que haja uma gestão adequada do uso da água do lago. Eu não posso usar a água do lago para tudo. No momento que eu tiro a água para abastecimento, eu certamente estou abrindo mão, por exemplo, de gerar energia com essa água. Ainda falando sobre a crise no abastecimento, a CAESB vai dar um desconto na conta de água para quem economizou em 2016. O bônus é uma medida de incentivo à economia de água no DF. A repórter Érica Blenheim tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica. Como é que vai ser calculado esse desconto? Olá, boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, esse desconto ele é calculado de acordo com uma comparação feita mensalmente nas contas aí de 2016 em relação a 2015. Quem conseguiu economizar ganha um bônus aí de 20%. Para falar aí como será esse pagamento desse bônus, estamos aqui agora com o Marcelo Teixeira, que é diretor financeiro comercial da CAESB. Marcelo, como será feito esse pagamento? Isso é através de uma programação que vai durar o ano todo, e que está distribuído em cada mês a gente repassar uma parte dos 12 milhões que estão reservados para esse repasse. As pessoas que ganharam menos vão receber primeiro, Então, é mais ou menos cerca de 1 milhão por mês que está sendo distribuído como um incentivo para a redução do consumo de água também. Agora, são 12 milhões que a CAESB vai devolver aí ao consumidor. Em tempo de racionamento, não é assim meio que um contrassenso? Não, é mais um incentivo para que a gente possa trabalhar para reduzir o consumo de água no Distrito Federal. Então, no ano que vem, por exemplo, quem conseguir reduzir mais vai ganhar muito mais, inclusive, do que esse ano. Então, é um incentivo realmente à redução de consumo. Agora, quem vai receber esse bônus já está sabendo porque foi avisado. Isso, nas contas de fevereiro, nós informamos a cada inscrição quanto era o valor que vai ser devolvido. Então, por um cronograma que já passamos para os jornais e para as televisões, você pode verificar qual é o mês que você vai receber isso. É uma parcela só e que depende de qual é o valor dessa devolução. Tá certo, muito obrigada, Marcelo Teixeira. É isso aí, Juliana, 20% aí de desconto para quem conseguiu economizar no ano passado. É com você. Vale a pena economizar, né, Érica? Obrigada. Veja que absurdo, os hospitais da rede pública estão sem reagente para fazer exames que identificam os vírus HIV e hepatite. E o pior, a Secretaria de Saúde não soube informar há quanto tempo o material está em falta. Veja.
O laboratório central não tem mais reagentes para fazer os exames sorológicos para detectar HIV e hepatite. Apenas os testes rápidos ainda são feitos. O que tem falta, assim, teve esse intertício, é o teste sorológico, mas não ficou desabastecida a rede. Porque, nesse caso, a gente não foi interrompida a testagem via testes rápidos, no caso. O gerente do laboratório explica ainda que o contrato para a compra dos materiais está em andamento. A gente tinha um contrato vigente até o ano passado, findou o contrato e nós estávamos com um processo licitatório em andamento. Então, por trâmites burocráticos, questões de fluxos processuais, cobrindo ritos processuais da lei de licitações, ocorreu um pequeno lapso temporal entre o fim do contrato e o início do contrato novo, que inclusive já foi finalizado na sexta-feira passada. A empresa deve estar assinando entre hoje e amanhã esse contrato. Mas o paciente que precisar fazer o exame vai ter que esperar até que o abastecimento seja normalizado. Com a assinatura do contrato, o fornecedor tem um prazo de entrega e creio que até o final do mês, em 20 dias, a gente esteja regularizando os testes de HIV, hepatites, pela metodologia de sorologia aqui dentro do Laboratório Central de Saúde Pública do DF. E olha, paciência é a palavra-chave para quem precisa do sistema público de saúde. Na farmácia de alto custo, por exemplo, as filas são quilométricas e a falta de remédios é constante. Algumas famílias só conseguem dar continuidade ao tratamento depois que recorrem à justiça. No ano passado, mais de 21 mil pacientes buscaram ajuda da Defensoria Pública. Quem depende dos remédios da farmácia de alto custo precisa encarar uma verdadeira batalha. Bárbara, por exemplo, não consegue pegar o medicamento para asma desde agosto e o tratamento fica prejudicado. Eu faço uso de 3 medicamentos pela rede e esse é um que está desde agosto, os outros falta. Aí pega um, falta mais 3 meses, pega um, falta 3 meses, mas sempre falta um pouco. Márcio também não consegue retirar o remédio para controle do colesterol. Traz a receita, tem que preencher um formulário com a assinatura do cardiologista, todo o procedimento feito, e aí quando chega para retirar o medicamento, simplesmente não tem, eles dizem que não tem previsão. É preciso chegar cedo por aqui, mas isso não significa que a pessoa será atendida. O que não falta é reclamação. Isso aqui é um absurdo que está acontecendo aqui com esse povo. Fila do idoso não anda, tá? É um descaso que eles fazem com as pessoas aqui. E tudo culpa deles é sistema. É sistema que o governo não paga internet, não paga telefone. Nós, cidadão, não tem nada a ver com isso. Isso aqui é um abuso. É porque as pessoas têm vergonha de falar. Mas o nosso governador, ele está esquecendo que nós somos pagadores de impostos e que nós estamos aqui porque nós precisamos. Esse cenário de caos é visto em praticamente toda a rede pública de saúde do DF. Muitas vezes, a única saída é recorrer à justiça para conseguir atendimento. Em 2016, mais de 21 mil pessoas procuraram a Defensoria Pública para resolver problemas relacionados à saúde. Só em 2017, já são mais de 3 mil atendimentos, casos que acabaram virando ações judiciais. No total, do ano passado para cá, já são cerca de 3 mil. A maioria de casos que chega à Defensoria é justamente o da procura por medicamentos de alto custo. Já o maior número de ações é por leitos de UTI. Não são todas as pessoas que procuram a Defensoria Pública para ter o seu direito assegurado. Muitas realmente morrem na fila. Então a gente, por esse número de 21 mil, quase 22 mil pessoas que nos procuraram ano passado, a gente consegue ter uma noção de que a situação é bem mais grave do que a gente imagina. Remédio de 3 mil reais, de R$1.000, de R$2.000, a gente não tem condição de comprar. Vamos deixar nossos familiares morrerem? A Secretaria de Saúde confirmou que o estoque do remédio usado para o tratamento de colesterol está zerado. Disse que o processo de compra está em andamento, mas não explicou quando o medicamento vai ficar disponível nas prateleiras. Sobre os remédios de pressão alta e diabetes, a Secretaria informou que eles estão disponíveis nas farmácias de atenção primária, ou seja, nas unidades básicas de saúde. Agora, uma boa notícia. Este ano, o Distrito Federal registrou uma queda de 90% nos casos suspeitos de dengue até a primeira quinzena de março. O número representa 875 supostas infecções.
Destas, 750 pacientes moram no DF e 125 vieram de outros estados. No mesmo período do ano passado, foram mais de 9.000 ocorrências e até o momento foi registrado apenas um caso grave de dengue e nenhuma morte. Brasília está prestes a enfrentar um colapso no trânsito. O transporte público na capital é limitado. O metrô circula apenas em algumas regiões. Parte dos ônibus está sucateada e o BRT tem faixa exclusiva somente na rodovia. Para piorar a situação, a frota de carros não para de crescer. Já são quase 2 milhões de veículos. Além do estresse ao volante, os motoristas ainda perdem tempo. Uma pesquisa aponta que o brasiliense fica, em média, 97 horas por ano nos congestionamentos. O trânsito vem se tornando cada vez mais pesado no Distrito Federal. Também, a frota da capital é de mais de 1.600.000 veículos, entre carros, motos, ônibus e caminhões. Sem falar que Brasília é a capital dos protestos. Tudo isso resulta em congestionamentos quilométricos. Muito complicado. Quando tem protesto aqui, muda o trânsito totalmente e a gente fica tudo confuso, né? O Instituto de Pesquisa, que analisa o trânsito de 390 cidades em 48 países, revelou que dirigir em Brasília é mesmo cansativo por causa dos engarrafamentos. A capital ficou em 8º lugar no ranking das cidades mais congestionadas do país. Você tem um horário para chegar, não consegue chegar. Você não tem como você andar com o engarrafamento, tem tudo parado, né? Muito ruim, o engarrafamento para tudo. E tem mais. Um instituto de pesquisa francês revelou que o motorista brasiliense passa, em média, 97 horas no trânsito aqui da capital. O estudo revelou ainda que, para aliviar a tensão causada por passar tantas horas ao volante, o motorista recorre àquele velho ditado que diz que quem canta, seus males espanta. Liga o som e curte uma boa música. É o caso do Flávio. Acabou de fazer o trajeto Recanto das Emas, plano piloto, e não dispensou a companhia da música. Escuto uma música, entendeu? Tomo bastante água, cadê minha garrafa? Aí, bastante água é bom, entendeu? Que aí mantém você ligado. Este especialista em trânsito diz que o congestionamento é um problema que atinge a todos e deve ser enfrentado de forma mais eficaz. Para ele, uma das soluções seria o governo dar continuidade a projetos que ficaram pela metade no transporte público. Nós precisamos ter um transporte público eficiente. O metrô até hoje não está pronto. O metrô já vai para 3 décadas e não está pronto. O corredor do Gama do BRT não está pronto. O corredor norte, que já era para ter sido feito há muito tempo, está agora começando. Então, nós nunca terminamos uma política de transporte em Brasília. Sobre os problemas no transporte público, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que aguarda recursos para dar início à licitação de expansão do metrô em Samambaia, Ceilândia e Asa Norte, e também para renovar a frota de ônibus. Quanto ao BRT, a Secretaria informou que já existe um projeto para expandir as faixas a partir do terminal da Asa Norte. Só não disse quando ele será implantado. Em segurança, o DF teve um aumento de quase 70% nos casos de roubos em transportes coletivos no mês de fevereiro. As informações com João Cláudio Silveira, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, João. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. Os usuários do transporte público coletivo sofreram mais com a criminalidade em fevereiro, se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram mais de 300 ocorrências de roubos no último mês. O balanço divulgado pela Secretaria de Segurança mostrou também que subiu o índice de furtos e roubos de veículos e de roubos a pedestres. Enquanto isso, resta à população criar mecanismos próprios para se proteger e muitos acabam ainda ficando limitados. Mas o problema não é só em ônibus, quem circula pela rua também tem que ficar mais atento. Mas, segundo a pesquisa, teve queda no número de roubos a casa, residências e também de homicídios. Na avaliação da Secretaria de Segurança, houve um deslocamento da criminalidade, o que justifica a insegurança nos ônibus. Os dados também apontam aumento expressivo nos casos de violência sexual. Foram 44 no último mês, um aumento de cerca de 11%.
De volta com você, Juliana. Boa noite, até amanhã. Boa noite, obrigada, João. Veja a seguir os perigos da obesidade infantil e uma dica de uma especialista para ter uma alimentação saudável e evitar as temidas guloseimas. É daqui a pouco, até já.